Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Cada contexto histórico, cada época, gera a estrutura psíquica necessária para a sua manutenção. As estruturas psíquicas funcionam, assim, como mediador entre as condições socioeconômicas e a ideologia, selecionando algumas percepções, excluindo outras, construindo desse modo as representações ideológicas que acabam por funcionar como estereótipos, enquanto repertório de representações coletivas. Os mecanismos de elaboração que no plano inconsciente entram em jogo na construção das representações ideológicas são da ordem do que Freud chamou de mecanismos de defesa, a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos que incorporem impulsos indesejáveis. Para a psicanálise, o sujeito é inevitavelmente social e é no espaço da intersubjetividade que ele se constitui. As relações parentais, longe de se inscreverem aquém do social na sua amplitude, são relações em que o social como um todo está presente. Por meio do discurso e das atitudes dos pais, a criança se vê confrontada com a ordem social como um todo, que está presente na linguagem que constitui a dimensão simbólica, na qual os sentidos sociais estão cristalizados. Esse é um trechinho de Acordo Inconsciente, Significações do Corpo Negro, da psicanalista Isildinha Batista Nogueira. E hoje nós temos a alegria e a honra de receber Isildinha Batista Nogueira, que é mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, formação em psicanálise nos ateliês de psicanálise em Paris com Radmila Zigorris, uma das fundadoras da instituição, professora do Instituto Sedes Sapientai, indicada ao Prêmio Jabuti de Literatura, categoria Ciência pelo livro Acordo Inconsciente, Significações do Corpo Negro, e psicanalista e pesquisadora. É uma alegria ter você aqui conosco, Isildinha. Obrigada. Muito obrigada. Então, para começar nosso bate-papo, nós gostaríamos de te fazer duas perguntas, né, que já são conhecidas para quem nos escuta. Como foi seu encontro com a psicanálise e como você decidiu, né, se tornar psicanalista? Bom, primeiro que foi na faculdade, né? Meu primeiro contato com Freud, né? Nem diria com a psicanálise, porque acho que foi com Freud propriamente dita, né? E logo me interessei, né? Que a gente teve as primeiras noções de psicanálise, e logo fiquei muito interessada e li imediatamente Interpretações de Sonho 1 e 2. E aí eu soube que eu queria ser uma psicanalista, porque me encantou a forma de escrita do Freud, né? O Freud era um ser... Primeiro que ele era um cientista, digamos assim, extremamente honesto, né? E uma figura muito aberta, né? Ele dizia, hoje eu penso assim, outros amanhã poderão pensar diferente, né? Pensarão diferente de mim. Quer dizer, isso de uma honestidade científica enorme. Ele sabia que não estava dizendo uma verdade absoluta, né? Mas sim descobrindo ainda a psicanálise, e, portanto, ele se dispunha a pensar e a entender, né, que esse conhecimento poderia seguir se desenvolvendo. Então, foi um puro encantamento. Eu resolvi, então, quando eu terminei a faculdade, mesmo antes de terminar a faculdade, procurei um analista para fazer, que sabia que a formação em psicanálise ela está na base de um tripé, digamos assim, né? Quer dizer, ela tem um tripé como base, que é a análise, supervisão, análise pessoal, supervisão e formação teórica. Formação teórica eu sabia que seria difícil, porque naquela ocasião, na década de 80,
Nós tínhamos poucas escolas de psicanálise, e as poucas escolas que tinham eram muito caras, né? Então, como uma jovem negra interessada em psicanálise iria conseguir fazer a formação? Mas eu não desisti. Eu falei, bom, vou partir primeiro para análise. Quem sabe depois eu começo a pensar, à medida que eu vá me enfronhando no mundo da psicologia, eu vá entendendo como as coisas podem acontecer. E aí eu fui indicada a uma pessoa, um analista, um homem que vinha de uma excelente escola de psicanálise, e ele, né, uma formação impecável, evidentemente, um homem progressista de esquerda que topou atender por um preço social, né, a mim. A análise corria, caminhava, em alguns momentos eu tinha a sensação de que ele não conseguia me ouvir, né? Mas eu entendia também que tinham dois universos muito diferentes, né? Isto foi, de uma certa maneira, me criando uma certa angústia, mas eu comecei a pensar, não, isso é parte da análise. À medida que você vai, né, se aprofundando naquilo que você é, ou tentando se conhecer ou se entender, isso pode causar alguma angústia. Até que um belo dia ele me disse, eu queria que você fosse buscar um psiquiatra. Então, eu fiquei um tanto assustada, sentei no divã e perguntei para ele, mas por quê? Ele disse para mim, porque você vê racismo em tudo. No Brasil não existe racismo. Isso era 1983, né? No Brasil ainda se pensava muito assim, que o Brasil não tinha racismo, e eu disse, ele não vai poder me ouvir, ele não entende o que é isso, ele não sabe e nem imagina o que é isso. Mas não desisti. Continuei, comecei a trabalhar numa escolinha como psicóloga e tal, e comecei a me enfronhar no mundo das leituras, né? A me aventurar sozinha nas leituras, até que eu li um livro da Maud Manoni e resolvi escrever para Maud Manoni se eu podia fazer um estágio em Boné, que era uma clínica escola. Eu ganhei esse estágio e lá fui eu. Obviamente foi uma operação de guerra familiar, porque uma passagem para a França era muito cara, mas eu já trabalhava com crianças aqui autistas e ganhei uma pequena bolsa para ir para Paris, ficar 6 meses e fazer minha formação. E já fazia mestrado na PUC, nesse momento, com Sueli Ronick. Eu já tinha interrompido a minha análise, não tinha dito para ninguém que tinha feito isso, né? Escrevi uma carta agradecendo muito essa pessoa, mas naquela época não tinha celular e nem tinha, era o telefone fixo, né? Escrevi uma carta, deixei para ele no consultório, dizendo que eu agradecia muito, mas que ele não podia me ouvir, ele não conseguia me escutar e talvez ele não saberia o que é pensar o sujeito negro, né? Na cabeça dele, acho que isso não tinha essa distinção, claramente não tinha, né? Bom, lá vou eu para Paris, mas Sueli Ronick, que é uma figura importantíssima na minha vida, me pediu para levar uma carta ao Félix Guattari, que era orientador dela, enfim, um grande amigo. Eu não vou contar essa história, que é muito longa, já tem psicanalistas que falam, mas aí lá fui eu, tal, me encontrei com ele, nos demos muito bem, e ele perguntou o que eu estava fazendo lá, eu disse que estava fazendo estágio com a Maud Manoni, falava um péssimo francês, acho que nem falo bem até hoje, mas naquela ocasião era pior. Mas nos comunicamos e ele me convidou para ir conhecer a Laborde. Aí eu passei a transitar com ele para ir para a Laborde alguns dias, né? E começamos a travar uma amizade, né? E aí ele falou para mim, ele me fez uma pergunta assim, mas o que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer trabalhar com crianças autistas, hospitais psiquiátricos? Na verdade, eu quero ser uma psicanalista, mas no meu país é muito difícil, né? Porque é muito cara a formação em psicanálise. Ele parou, pensou um pouco, aí ele me fez a seguinte pergunta, né? Mas psicanalista para quê? Eu fiz, olha, eu sou uma mulher negra, portanto, um sujeito negro. Só que no meu país as pessoas não entendem sobre o sujeito negro. Eu queria fazer psicanálise para me entender e entender o sujeito negro. Ele fez, mas por quê? Eu entendo o que você disse. Você está falando sobre o racismo, etc. e tal.
Mas por que você não pode usar a psicanálise como uma forma de fazer uma análise sociológica, antropológica dessa questão do racismo? Porque você está falando de racismo. Eu fiz para ele, não estou falando sobre o racismo em si, ainda que o racismo esteja incluso, né, no que nós estamos conversando aqui. É uma evidência. E aí ele me fala, mas eu não entendi. Por que psicanálise? Por que ser psicanalista? Eu falei para ele, olha, eu tinha intimidade com ele, chamava pelo nome, né? Olha, Felix, a psicanálise não serve para pensar os seres humanos, o tempo, a história. Ele disse sim. Fiz então, eu sou a humanidade. Nesse momento, ele ficou muito emocionado e me disse: desculpa, você tem razão, você é a humanidade. E, efetivamente, a psicanálise não está debruçada sobre essa questão especificamente. Aqui tivemos Fanon, que foi brilhante, 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 mas ele não era psicanalista e nunca foi psicanalizado, e, portanto, a psicanálise nunca se comprometeu com as questões postas por Fanon. Fanon tinha feito uma discussão com Otávio Manoni, que depois pediu desculpas a ele, mas efetivamente nunca, por ele não trabalhar dentro do universo, digamos assim, né, psicanalítico, mas como psiquiatra, a psicanálise não deu a atenção necessária a isso. Passado uns dias, voltando da Laborde, uma tarde, era uma quinta-feira à tarde, ele me disse assim, vai ter um congresso de psicanálise e gostaria muito que você fosse. Eu fiquei felicíssima, né? Porque ir para um congresso de psicanálise era, né, era o inimaginável para mim, né? Quer dizer, assim, era uma coisa que eu queria conhecer a psicanálise, os psicanalistas. Eu já estava ali com ele, que era um psicanalista famoso, né? Mas tinha um outro viés dentro da psicanálise. Ele e dele estavam pensando em esquizoanálise, mas eram pessoas que conheciam profundamente Freud, né? Então nós tínhamos, né, conversas e tudo. E aí fui lá. Ele falou para mim, uns 4 dias antes do congresso, eu infelizmente não vou poder ir nesse congresso. Na verdade, você vai me representando, você vai fazer um trabalho e vai apresentar um trabalho nesse congresso. Eu disse, mas fiquei em estado de pânico, literalmente pânico, né? Ele olhou para mim, sorriu e falou assim, nós estávamos conversando tão bem aqui sobre psicanálise e racismo, conversamos tão bem sobre isso, você vai falar sobre isso. Bom, eu fiz um trabalho horroroso, vocês podem imaginar. Ele deu uma lida e falou, pode ser assim mesmo. Aí eu falei para ele, mas eu mal sei falar francês. Ele falou, olha, todas as vezes que eu vou no seu país, tem alguém para me traduzir. Por que você acha que você precisa saber falar francês? Terá alguém para traduzir você. Você não vai falar francês, você vai falar português. Né? Se eu vou ao seu país e não preciso falar português, por que você aqui precisa falar francês? Bom, lá fui eu. Ele falou, quando você chegar lá, vai ter um moço ruivo na porta, você entrega era um envelope. Você entrega esse envelope. Eu fiz o que ele me pediu para fazer, entreguei. Estava assim, ultra nervosa, sozinha, não conhecia ninguém, né? Eu conhecia ele antes de ir para esse lugar. Eu estava morando num foyer para estudantes, muito ao lado da casa dele, por coincidência. Essas coincidências do universo. Mas lá fui eu, né? Assim que eu entreguei o bilhete, ele me abraçou e me recebeu efusivamente. Eu fiquei meio assustada. Aí ele saiu me apresentando para as pessoas como se eu fosse uma grande psicanalista, né, e que fosse apresentar um trabalho. E nesse congresso tinha assim, grandes psicanalistas franceses, François Dolto, Michel Guibal, Pierre Delaunay, Radmila Zigorris, e brasileiros. Tinha, por acaso, Marilena Chauí estava passando por lá, então foi convidada. Era um congresso que chamava-se Psicanálise sur la terreur, a psicanálise sobre o terror. Grandes analistas argentinos, né? Tinha, quem mais? Tinha meu Deus, me falha agora a memória, mas acho que vou me lembrar daqui a pouco. Jurandir Freire Costa estava nesse congresso, jovem, moço de tudo, menino. Jurandir Freire Costa, como eu também era naquela ocasião com a menina, mas ele era um pouco mais velho do que eu. Tinha Wilson de Lira Chebab, que era o presidente da Sociedade de Psicanálise IPA no Rio. Assim, grandes figuras da psicanálise. E eu,
Bom, quando eu apresentei meu trabalho, François Dolto se levantou e disse, Jurandir, inclusive, fez memória disso o ano passado, quando nós fomos convidados para estarmos numa mesma mesa para fazer uma homenagem a Neuza Santos Souza. Quando ele me viu, me abraçou efusivamente e se lembrou disso. Se nunca mais vou me esquecer o que François Dolto disse para você. François Dolto se levanta e diz, nós os analistas franceses, eu via que eles começavam entre si, meio um burburinho entre si. Nós os analistas franceses não temos o que dizer sobre a sua fala. A psicanálise lhe deve isso e gostaríamos de convidar você para jantar. Bom, eu saí dali, fui com eles, sem saber para onde eu ia, né? Porque eu não conhecia Paris direito. Lá fui eu e eles foi muito interessante. Ali eu conheci Radmila Zigorris, que já era um projeto do Félix, digamos assim, porque eles eram muito amigos e Radmila Zigorris estava ali representando os ateliês de psicanálise, que era a instituição que ela fundou junto com outros analistas franceses, né? Que ela fazia parte dessa instituição, uma instituição muito interessante, onde todos os analistas se diziam de comunistas, analistas comunistas, nem de esquerda, eram analistas comunistas. Então, tinha um pensar muito diferente de outros analistas e de outras orientações de outras escolas. Né? E foi muito interessante, muito gostoso o jantar. Eles queriam saber muito sobre mim, o que eu estava fazendo ali, quem eu era. Eu contei que eu gostaria de ser psicanalista, mas no meu país não seria possível. E aí, bom, lá fui eu embora, o Félix quando chegou de viagem, nos encontramos e ele falou: adoraram você, conseguimos que você vá fazer uma formação com a Radmila Zigorris nos ateliês. Né? Como eu vou ficar aqui? Bom, aí os trâmites se fez. Né? Duas pessoas muito importantes na França, não era difícil fazer as questões, né? Legais e tudo. Bom, lá fui eu, comecei então a fazer minha formação lá. Quando eu estava para voltar para o Brasil, fiquei lá 4 anos, quando eu estava para voltar para o Brasil, obviamente mantive o vínculo até hoje, né, com a Radmila e tudo. Depois eu fui morar em casa dela. Bom, enfim, foi um percurso muito gostoso, assim, contato com muita gente interessante, importante, porque eu estava numa nata da intelectualidade francesa, né? Então, eu aprendi muito com toda essa gente. E quando eu estava para voltar, um dia estava meio tristonha, assim, né? Porque eu sabia, vamos voltar para o Brasil, acabou o sonho, contos de fada, acabou, né? Como é que eu vou trabalhar, né, lá e ganhar dinheiro? E aí, Françoise Dolto me disse, olha, ela me viu meio atenção, o que é, o que está acontecendo? Eu falei para ela, ela falou, não se preocupa com isso, chega lá e monta uma clínica se faz de bouche à oreille, de boca a boca. Quem trará pacientes serão seus pacientes. 8 meses depois de estar no Brasil, eu já tinha o mesmo número de pacientes que tenho hoje. Atendo de 13 a 14 pessoas diariamente, há mais de 40 anos. E assim foi. Né? O meu vínculo continuou com eles. O que circulava no Brasil era o resultado do meu trabalho, e não de que escola eu tinha vindo daqui, porque, né, naquele dia mesmo, né, tinha analistas de tudo quanto era lado, né, de gente importante do Brasil, e eles ficavam, mas de onde saiu essa pessoa? Quem é essa pessoa? Né, porque, né, não era conhecida, né, não vinha representando nenhuma escola particularmente, eu estava, na verdade, no lugar do Guattari, né, na apresentação de trabalho. Ele ia apresentar um trabalho, não foi, mandou a mim. 20 anos depois, andando por Paris, quando fui para fazer supervisão, etc, etc. Então, passei em frente ao sebo e vi um livro escrito Psychanalyse sur la terreur. Eu resolvi folhear. Lá estava o meu nome e minha fala. Né? Foi surpreendente para mim. Eu nunca soube que tinha sido publicado esse, né? Eu falei, meu Deus, eu sempre tinha muita dificuldade de contar essa história para as pessoas, porque parecia uma coisa meio fantástica, né? Assim, não é uma coisa comum de acontecer na vida das pessoas, né?
mas 20 anos depois, né, eu encontrar esse livro foi muito interessante. Acho que ele está aqui, um pouquinho só, vou mostrar para você. É esse livro aqui. Le Psychanalyste sur la Terreur. Na verdade, o psicanalista sobre o terror. Falava muito das ditaduras, etc. Bom, o povo foi apresentar trabalho sobre isso. Aqui está meu nome, meu texto, péssimo texto, por sinal, horroroso, tenho até vergonha disso. Recentemente alguém ficou me atormentando para poder publicar esse texto em português, porque vão traduzir o livro, porque pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não dei a menor pelota, porque eu não quero, por mim não sai esse livro, porque eu não quero passar por esse vexame. Bom, assim foi, né? Eu fui fazendo a minha formação, me apaixonei pela psicanálise e fui, né? Logo depois disso, eu então já tinha claro para mim o que eu queria fazer. E encontrei Iraí Carone, que foi uma figura extraordinária também na minha vida, que foi minha orientadora no doutorado, né? Teve duas boas orientadoras, Celi Ronick e Iraí Carone, que topou, então, a minha tese, que chamava Cor do Inconsciente, mas na hora de defender a tese, Iraí me disse, não vamos colocar esse título, porque ele vai ser contestado. Inconsciente não tem cor, né? Vamos colocar significações do corpo negro. Só por ocasião da publicação do livro, um pouco antes, quando me convidavam para falar, eu falava sobre a cor do inconsciente. Mas na publicação do livro, então, eu pude colocar o título original, A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Né? Então, desde então, meus estudos, minhas pesquisas vão nesse sentido, né? Em trabalhar as questões do sujeito negro. Hoje, tão em voga, né? E dentro do mundo da psicanálise, começa a aparecer essa questão, começam as escolas se movimentam para fazer projetos de inclusão, né, de bolsistas negros para fazer formação, etc. e tal. Mas isto 40 anos depois. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila e talvez até meio poliana, porque eu sempre disse, quando me disseram, minha orientadora, Sueli, Kabengele Munanga, gente que fez parte da minha banca, essa tese tem que ser publicada amanhã. Eu, então, fui procurar uma editora especializada em psicanálise, de um conhecido aqui da PUC e tudo, e a editora dele disse, olha, esse assunto não nos interessa, né? E se recusou a publicação. Eu falei, quer saber de uma coisa? Essa tese precisa ficar na biblioteca da USP. Se houver interesse, as pessoas vão procurar e vão estar de encontro com o texto. Para meu espanto, a tese rodou mais do que eu podia imaginar. Todo mundo conhecia a tese, inclusive a Sociedade de Psicanálise tinha uma cópia da minha tese, né? Então, foi assim, e assim caminhou, e assim tem sido. Hoje eu vejo com grande alegria que, né, o mundo da psicanálise começa a fazer um olhar para essa especificidade do sujeito negro, né? De maneira tal que a gente não mais, acho que a gente tem menos chances de ser enlouquecido, né? Porque se eu tivesse naquele momento primeiro, né, em que eu fui convidada a visitar um psiquiatra e fui diagnosticada como uma paranoica, né, uma psicótica paranoica, eu talvez não sei onde estaria hoje se eu tivesse acreditado naquilo. E se fosse para um psiquiatra, eu teria sido medicada, com certeza, porque ninguém pensava diferente desse analista naquele momento, né? Felizmente, eu sou meio teimosa também, e falei, não, ele é que não sabe me ouvir, ele que não tem escuta do sujeito negro. Eu lembrei muito com isso que você traz, Isildinha, do livro da Raquel Aviv. Não sei se você conhece, em Não, que ela fala justamente disso, né? Dessas leituras selvagens de alguns analistas, né? Que tentam extrair um diagnóstico de onde, na verdade, o sujeito está falando de um lugar próprio, né? Em que do modo como ele está inserido numa cultura. E que prazer te escutar, assim, que honra te ouvir desse percurso.
E aí, entrando já um pouco aqui no tema da nossa conversa, que é a interface da psicanálise com a cultura, com a política, com a história, que é uma interface que existe desde o nascimento da psicanálise, embora tenham existido alguns movimentos para separar a psicanálise da cultura, como se isso fosse possível, né? E pensando nisso, eu gosto do termo do Henrique Lohan, o analista cidadão, quando ele propõe justamente tirar essa suposta neutralidade do analista, né? Aquele analista blasé que fica no consultório, fechado entre quatro paredes, como se o mundo não existisse. E com você a gente aprende que o próprio inconsciente não é neutro, né? Ele tem cor, ele tem história, ele tem território. E aí, pensando nisso, por outro lado, a gente sabe também que há um certo risco para a psicanálise se ela se propõe a ser uma visão de mundo. Como se fosse possível, a partir da psicanálise, responder de um modo único a todo o mal-estar, né, da cultura. Então, eu queria te escutar um pouco sobre esse cuidado que o analista precisa ter de não se furtar desse comprometimento com a história, com a cultura, com a política, mas também de preservar a singularidade do caso a caso. Então, veja, né, o próprio Freud, né, inteligentemente entendeu que as histéricas eram produto do seu tempo. Ele dizia isso. As histéricas são produto do seu tempo. Então, ele entendia essa interface com a cultura, com o lugar político, religioso, enfim, né? O Freud pensava isso, né? O próprio texto dele, O Mal-Estar na Cultura ou na Civilização, acho que ele fala de como não é possível que, né, alguém possa escapar às estruturas de poder. Em última instância, é isso que vai dizendo, né? Vivemos num mundo estruturalmente racista, digamos assim, né? Portanto, nenhum de nós escapa às estruturas de poder. Eu tenho dito que nós somos todos racistas, né? Uma coisa é eu pensar como o racismo atravessa o negro, né? Ou como o racismo atravessa o branco. São duas questões. Né? Tanto é que eu faço hoje uma questão onde que eu vá falar. Né? É importante que a gente se pergunte que racista sou eu. Isto já é um indicativo de que eu não estou fora das estruturas de poder. Né? A psicanálise não é uma visão de mundo, o Freud já advertia isso no texto dele sobre clínicas públicas. Né? De fato, não. Né? Ela não é uma visão de mundo, mas ela não está à parte do mundo. Né? Durante muito tempo se vendeu uma certa neutralidade do analista. É interessante porque não era da psicanálise, era do analista. Né? Até porque se houvesse eu tenho a impressão que se dissesse a psicanálise é neutra, ia ser difícil provar isso, porque Freud muitas vezes tinha afirmado que não, né? De várias formas, né? No sentido em que ele entendia que havia uma interface entre, né, sujeito e o território em que ele vive, enfim, né? De maneira que eu acho que isto esteve a serviço de uma certa forma, né, de um descomprometimento com a vida. Né? O analista não tinha que se comprometer com nada, né? Nem com o seu analisante de uma certa forma. Né? Ele não tinha essa obrigação de entender de onde vinha, do que falava, do mundo do seu analisante. Né? Então, por isso mesmo, a gente tinha, digamos que passamos por um momento em que as pessoas ficaram mais patologizadas do que nunca, porque elas estavam desterritorializadas, descontextualizadas, né? De maneira que a gente, obviamente, hoje entende isso, né? Os analistas não são neutros, porque nenhum de nós escapa às estruturas de poder. Nós tivemos, no tempo da ditadura, no Rio de Janeiro, Amilcar Lobo, né? Que trabalhou como torturador. Né? Então, obviamente, isso indica que nós não deixamos de ser cidadãos. Né? O que é interessante, o que a psicanálise, na verdade, nos traz como possibilidade é que não temos a função de orientar a vida da pessoa.
Dizia, você vai por aqui, você vai por ali, ainda que o Freud, no texto dele sobre clínicas públicas, dizendo em alguns momentos a gente precisava pontualmente fazer uma orientação de como o paciente chegar em tal lugar, fazer tal coisa, porque ficavam tão desorientados ou tão adoecidos, né, que não tinham condições, eram pessoas muito simples, empobrecidas, assim, e não tinham condições de... Isto é uma coisa. Outra coisa é mostrar-nos um caminho, né? Não se trata disso, se trata de poder fazer uma escuta do paciente e é ele, né? O processo analítico é dele, não é nosso, né? Estamos ali para fazer uma escuta, para fazermos uma companhia a ele nesse processo de se ouvir, de se escutar, de saber mais sobre si, sobre seus desejos, enfim, né? Infelizmente, eu acho que nós passamos por esse período, né, de uma certa negação, inclusive, do psicanalista cidadão, né, desse psicanalista que está no mundo, né? Ele não é um OVNI caído não sei de onde, não existe neutralidade, né? A gente busca, na verdade, ser o mais neutro possível nesse sentido, né? De que não somos nós quem define os caminhos da vida do paciente. Mas nós não somos seres neutros, né? Depois esse setting analítico é um jogo de inconsciente para inconsciente, né? Muitas vezes dizemos coisas que nem sabemos de onde a gente conseguiu, né? Aquela interpretação X ou aquela fala X, ali há um jogo de inconsciente para inconsciente, né? E portanto nessa possibilidade, eu acho que nós somos pessoas, né? Com sentimentos, emoções. Eu dou supervisão e eu sempre digo para os meus supervisionantes, a gente precisa se perguntar se dá conta de ouvir determinados pacientes, né, determinados analisantes, porque há questões em nós, como há questões em todo os seres humanos, e obviamente a gente não dá conta de tudo. Então a gente deve se perguntar se é possível trabalhar com, né, uma dada demanda, né? A gente não pode tudo. Eu acho que isso já é um limite importante para, enquanto analista, né, a gente se colocar, quer dizer, eu dou conta de fazer essa escuta, né? Eu estou isento no sentido, né, para poder dar espaço para essa pessoa se colocar como ela de fato ela é, né? Eu me lembro de um senhor que veio me procurar, uma pessoa com a cabeça branquinha, já muita idade, e ele tinha trabalhado na ditadura como militar, né? Depois passou para o DOI-CODE, alguma coisa assim, passou para trabalhar no aparelho de repressão que naquele momento se montou, né? Não sei exatamente em que departamento, em que lugar, porque não chegamos aí. E ele dizia que ele começou a contar a primeira vez, desde quando ele não dormia, quando ele precisou executar uma pessoa, e nesse momento ele ficou transtornado e o colega de trabalho falou para ele, olha, se você continuar transtornado dessa forma, a próxima vítima vai ser você, porque vão desconfiar de que lado você está, né? E ele foi, engoliu aquilo, mas nunca teve uma boa noite de sono. Eu imediatamente, né, no retorno, estávamos em fase de entrevistas, na próxima entrevista eu disse, olha, eu entendo que o senhor precisa muito ser ouvido, alguém precisa reconhecer essa dor e trabalhar essa dor, mas eu não dou conta disso. Exatamente neste momento em que o senhor vivia essas coisas, eu vivia outro lado. Amigos desapareceram, professores desapareceram, familiares. Sofremos muito com o período da ditadura, portanto, eu não vou dar conta disso, mas eu vou indicar alguém que possa ouvi-lo. E fiz isso, ele me agradeceu muito e foi embora. Mas se eu teimasse com aquilo, certamente eu não conseguiria ouvir. Quer dizer, eu imagino tantos quantos outros relatos ele poderia trazer daquela situação, ele só trouxe esse, né? Nem me disse que departamento trabalhava, nada, só me disse, me relatou isso, já foi demais para mim, imagine, e eu me dei conta disso, né? Isso tem muitos anos. Eu me dei conta disso e disse, não, eu não vou dar conta de ouvir, né? Eu vou, obviamente, essa escuta vai estar atravessada pelo meu medo, pela minha angústia, pela minha dor, pelo sofrimento que eu vi as pessoas ao meu redor, né? E eu não farei uma escuta que realmente essa pessoa precisa para se livrar desse sofrimento que ela carrega, né? Para se livrar ou para lidar melhor com esse sofrimento, né?
De maneira que eu acho que não existe isto, né, de um analista que esteja à parte das estruturas de poder. Então, neutralidade não existe e é preciso que a gente, cada vez mais, inclusive, atualmente, a gente tem uma demanda, né, muito clara de poder entender o espaço e o tempo que a gente vive, né? Nós temos um retorno da extrema-direita com posições, né, que a gente não imaginava, né, retornar ou reviver, ou de maneira atualizada, porque hoje nós temos os algoritmos, né, que obviamente interferem nas nossas vidas, e eu vejo cada vez mais uma sociedade mais violenta, mais medrosa também, mais adoecida, né? E, obviamente, individualmente não fizemos nada que nos levasse a isso, no entanto, tudo isso que acontece passa por essa, né, por essa invasão silenciosa que são os algoritmos, né? Então, se nós analistas não nos dermos conta disso, talvez a gente não consiga ouvir adequadamente no consultório, né? Esse clima de tensão o tempo todo que é criado pela extrema-direita, né, que cria o caos, né? Nós vivemos no meio do caos, né? Guerra, tarifaço, quer dizer, permanentemente o caos. Eu sinto um cansaço e vejo as pessoas muito cansadas, né, sem saber explicar muito porquê, mas eu tenho a impressão que é esse caos que é criado. Nós vivemos caos durante 4 anos aqui no Brasil. Era caótico, né? Eu acordava de manhã e dizia o que esse homem fez hoje, né? O que nós vamos ter hoje? Então esse clima de caos, né, que assim que nós perdemos, né, porque desde a Segunda Guerra que a gente tinha os horrores da Segunda Guerra, fez com que a gente pensasse a gente precisa ser feliz. Então a gente viveu um tempo, né, um certo contrato de paz, né, de acordos, daí a ideia da globalização como um acordo, quer dizer, nunca se cumpriu, de fato, né, a intenção da globalização, ela falhou miseravelmente, mas a ideia era troca de cultura, né, entre as culturas, de tecnologia, de conhecimento, mercado, quer dizer, havia né, uma ideia mais cosmopolita de mundo e de possibilidades de encontros, né? De repente tudo isso se desconstruiu e hoje nós vivemos um caos, né? Um caos diário de alguém que acorda e diz eu vou varrer a civilização persa do mundo. Quer dizer, quando eu ouvi isso, eu disse, bom, só se ele usar a bomba atômica, né? Para varrer a civilização persa, mas ele não vai varrer a civilização persa. Ele vai varrer pelo menos metade do planeta com uma bomba dessas poderosíssima, né? Quer dizer, do planeta, não sei se estou exagerando, mas iria pegar muita gente, né? Com consequências graves para o planeta, né? De contaminação, enfim. E uma pessoa que é capaz de dizer isso. Então, né? Vivemos um tempo de muita tensão, de muita agrura, né? De pavor o tempo todo, né? Não sabe como que ele acordou hoje, né? O que ele disse hoje, né? Porque o que ele diz, né? Importa ao mundo todo, né? Agora mesmo nós estamos aqui com uma história de tarifaço, de intervenção, sem nenhuma razão de ser. A mentira virou a verdade, né? Ele falou lá uma mentira e essa mentira se transformou numa verdade e ele se acha no direito de invadir, de tirar gente, de fazer, e a gente vive ameaçado, né? Se a gente não prestar atenção sobre isso, a gente vai fazer uma leitura muito equivocada, né, do que ouvimos no consultório. Sim, acho que esse ponto que você traz é muito importante, assim, porque eu queria trazer um dado para a nossa conversa e eu acho que de algum modo conversa com isso que você está trazendo, que é essa, né, essa ampliação, né, e esse, esse crescimento da psicanálise na sociedade, na cultura nos últimos anos, sobretudo, né, nesse momento pós-pandemia, onde a gente viu um aumento, parece que esse aumento significativo das formações em psicanálise, dos cursos desse Seja Psicanalista, você também pode ser quase, né, esse sonho americano, né, de É basta, né? uma mentalidade
americana, literalmente, né? Exato, e aí é justamente nisso, conforme o sofrimento humano tem aumentado diante desse terror, né, para servir um pouco do livro do congresso que você esteve, desse terror que a gente está vivendo hoje, parece que essa oferta da psicanálise e essa promessa de que todo mundo pode ser psicanalista, eu acho que ela também é muito delicada porque toca nesse ponto, né? De uma formação que seja ética, rigorosa, que leve em conta os princípios justamente nodais do tripé da psicanálise e desses limites que justamente também tocam ao psicanalista que você estava trazendo, né? Desse psicanalista que não é neutro, né, que está também inserido nessa cultura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você vê esse momento da psicanálise hoje, né? Com essa coisa da gente estar aí também discutindo a regulamentação, né? Essa profusão dos cursos de formação de graduação em psicanálise, porque você traz uma coisa muito interessante lá atrás. Sobre a sua clínica, do teu receio, quando você volta para o Brasil, de uma clínica que é construída no boca a boca, na indicação, e hoje a gente vê essa promessa da internet deixa eu te ensinar como ter uma clínica cheia, agenda lotada, né? Essa coisa do agenda aberta na internet, do marque comigo, e quanto perde-se de vista essa coisa do resultado de um trabalho, a clínica enquanto um resultado de um trabalho e não como essa lógica de mercado de compra e venda de serviço, assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, porque eu acho que esse tema conversa um pouco com tudo que você está trazendo. Então, né, eu acho que o caos que nós vivemos chegou também no mundo da psicanálise, está caótico, né? Nós não entendemos onde vai dar isso, o que vai acontecer com isso. As escolas mais tradicionais tentam, né, preservar um pouco desse conhecimento e cuidar dessa transmissão, né, que a transmissão seja feita com cuidado, né, com boa formação teórica, supervisão, análise, enquanto você tem uma postura mercadológica de faça dessas sessões, portanto, né, você pode fazer um curso de psicanálise que você vai ter um certificado, né, de psicanalista, quer dizer, isso nunca aconteceu, Freud jamais fez isso, esta não é, né, a ideia da psicanálise, né, como e nem que estruturou as escolas de psicanálise, e obviamente eu vejo isso com muita tristeza e com muita angústia e medo também, né? Porque ao mesmo tempo que há uma banalização da psicanálise, do meu ponto de vista, né? Há uma banalização desse processo, há um descompromisso, há uma certamente, a mim me parece muito claro, né, que quem vende esses cursos, quem se vende através da internet, etc. e tal, né, a gente nunca precisa ter placa no meu consultório, né? Sou psicanalista, né? Então essa venda, né, essa coisa do marketing, né, que tem acontecido, né, das pessoas se colocarem por aí, tudo passa pela, né, mas também acontece uma certa banalização, esse é o meu medo, esse aí, né, de que as pessoas possam adoecer ainda mais, né? Mas eu acho que isso é um sintoma desse tempo desordenado, desse tempo doente que nós estamos vivendo, né? Do meu ponto de vista, esse caos produzido, né, pela extrema direita chega também no mundo da psicanálise, né? Eu quando voltei de Paris, eu achava que todos os psicanalistas eram progressistas e de esquerda, porque fiz uma formação com gente que era progressista e de esquerda. E eu Eu também descobri. achava isso, Zildinha, Eu também, também ai, já que bom. achei isso. Sim, a E gente me já conversa. surpreendi muito quando descobri que não. Foi um choque. Nossa, as eleições passadas Choque, foram justamente, né? né? Eu Um levei um choque. choque quando eu descobri que tinha analistas de direita. E eu disse, mas que ingenuidade a minha, né? Por que não? Né? Uma prova cabal de que não somos a parte das estruturas de poder que nós sofremos e vivemos, né? Então é com grande preocupação que eu vejo, acho, né, que as escolas mais tradicionais têm feito uma luta grande para poder e com seriedade, com muita seriedade, né,
para poder lidar com essas questões, né? Infelizmente, né, assim, a gente tem pessoas, a gente tem visto, né, gente que sem nenhum compromisso, vão para as redes sociais, fazem as propagandas, oferecem cursos, né? Isso é um perigo, né? E a gente não tem, né, digamos, um sindicato ou, né, não tem um CR da psicanálise que vá lá lutar ou dizer isso não pode. Também eu acho que, embora a lição seja dura e difícil nesse momento, talvez a gente vá ter que pensar alguma coisa nesse sentido, né? As escolas sempre tiveram dificuldades de se conversarem, se articularem de qualquer coisa, porque a escola X não fala com a escola Y, porque aqui é lacaniano, aqui é freudiano, ali, né, é kleiniano, aqui é bioniano, então não se conversavam, né? E agora vão ter que se conversar. Talvez a gente tenha alguma coisa positiva aí, né? E precisamos dela, né? Quer dizer, a parte das nossas diferenças e entendimentos, né, da, de várias psicanálises que são praticadas nos consultórios, mas a gente precisa ter em vista, né, sobretudo, quem mais vai sofrer com isso, né? Quem mais vai sofrer com essa desordem que chegou para o mundo da psicanálise, né? Não chegou só para o mundo político, social, familiar, né? Chegou para o mundo da psicanálise, né? Então, é tempo, eu sei que as pessoas estão se reunindo, estão discutindo, estão tentando ver, né? A ideia de uma faculdade de psicanálise é uma coisa que Freud jamais pensou, né? Mas será, né? O que vai ser isto, né? Como que a gente vai trabalhar com isso? Quais são as bases disto, né? Então, acho que ante ao horror que tudo isso pode produzir, a gente não pode cruzar os braços, vamos ter que fazer. Conheço gente que tem feito uma luta enorme de tentar resolver essas questões, mas, né, a internet é terra de ninguém, é terra de ninguém. Eu queria te fazer uma última pergunta, para não tomar muito mais do seu tempo, que é uma pergunta que me implica muito, mas eu acho que também é uma questão para todos nós. Quando você falou do limite de cada um poder reconhecer o próprio limite na clínica, de novo eu lembrei do livro da Raquel Aviv, Estranhos a Nós Mesmos, acho que eu não tinha falado o título, que justamente ela fala disso, da selvageria que um profissional pode produzir na vida de alguém quando ele não reconhece o limite da própria escuta, da própria experiência. E eu queria te perguntar sobre o encontro de um analista branco com um analisante negro, né? Qual é o compromisso do psicanalista para que ele não se furte dessa escuta e desse encontro, né, de alteridade, de história, de território, de cor, mas qual é o compromisso absoluto, radical, eticamente, desse analista para poder escutar essa singularidade? Bom, olha, a psicanálise surge nos finais do século XIX, início do século XX, né? E Freud vai pensar as questões, né, do nascimento do sujeito, digamos assim, de maneira mais moderna, a partir de uma família pequena burguesa branca europeia, né? Portanto, a psicanálise tem uma metapsicologia do sujeito branco muito bem estruturada. E os analistas conseguem usar essa metapsicologia do sujeito branco em relação a outro sujeito branco. É preciso que, né, sempre me fizeram essa pergunta, mas quem pode atender o sujeito negro? Todos aqueles que têm noção da metapsicologia do sujeito negro, né? É preciso ter esta noção. Neuza Santos começou, Virginia começou a pensar, Neuza Santos trouxe parte dessa metapsicologia do sujeito negro. Eu trabalho no meu capítulo 4 uma metapsicologia do sujeito negro. Se a gente não tem noção de como nasce o sujeito negro, né, de onde ele está inserido historicamente, né, de como
se encontra e se estrutura, de que território ele está, nós não temos como ouvir. Temos que ter uma boa análise e temos que nos perguntar: que racista sou eu? Racistas somos todos, brancos e negros, né? Mas que racista sou eu implica de que forma eu, né? Por quê que racista sou eu? Porque nenhum de nós escapa às estruturas de poder. Então somos todos racistas. Uma coisa é entender como o racismo atravessa o negro, outra coisa é como atravessa o branco, né? Então, além de uma boa análise, um conhecimento específico da metapsicologia do sujeito negro, né? E uma boa supervisão, que é o que vai dar condição para que um analista possa ouvir outros, né? O outro, digamos assim, o analista possa ouvir o seu analisante, o seu, né? Analisando de uma forma que realmente possa ajudá-lo em alguma questão, né? Caso contrário, não. Né? Então, se conhece muito pouco da metapsicologia do sujeito negro. Né? Se você não sabe como nasce um sujeito negro, né, você não vai escutá-lo nunca. Né? Provavelmente vai fazer o mesmo raciocínio. Né? Bom, o racismo não existe, naquela época se dizia o racismo não existe. Hoje em dia as pessoas já dizem, não, o racismo existe, mas essa pessoa está perseguida demais, porque ela tem trabalho, ela vive num bairro bom e não sei o quê. Você não sabe como o racismo funciona. Então você não tem escuta para isso. Né? Então, o que eu diria a todos os analistas, brancos ou negros, porque também tem negros que não conseguem escutar negros, né? E por que não conseguem escutar negros? Porque, na verdade, né, não conseguiram lidar com a sua questão dentro né, desse lugar de sujeito negro. Então, também não vão ouvir outro sujeito negro. Né? É uma coisa óbvia isso, me parece óbvio, mas não tem sido até aqui. Eu tenho descoberto que não. Né? Eu costumo dizer, por exemplo, que clínica não é militância, militância não é clínica, o que fez com que o movimento negro caísse em cima de mim. Mas são duas coisas completamente diferentes. O espaço da militância é um espaço maravilhoso, porque é o espaço da luta pela cidadania, por políticas públicas, né? Que traz condições de saúde, cria condições de saúde. Né? A luta pela cidadania é uma coisa importante. O espaço clínico é a escuta do sujeito, é outra coisa. Né? Eu recebi uma paciente negra, jovem, uma executiva, disse: olha, já fiz um processo de análise longo, mas por favor não me mande ler Neuza Santos Souza, ou você mesmo, ou outros autores negros, né, Fanon. Eu não quero ler mais isso, eu quero alguém que me escute. Né? Eu tenho aflições, eu tenho dores, eu quero alguém que me escute, né? Que essas dores têm outro funcionamento, né? O sujeito é da ordem da singularidade. Né? Talvez seja difícil para a gente lidar com isso. Né? Assim, como o social vai atravessar essa singularidade? Porque é disso que se trata. Né? Então, eu já li Lélia Gonzalez, já li tudo. E, de fato, o paciente não tem que ler nem. Tal seria, né? Se um paciente branco chegasse no divã de um analista e o analista dissesse para ele: vai ler Freud, por favor. Né? Vai ler O Mal-Estar na Cultura. Ninguém diz isso para o paciente branco. E muito menos tem que dizer para o paciente negro. Né? Uma coisa é o analista ter lido, ter visto, ter entendido esse processo, porque né, nesse lugar de analista ele vai lidar com um atravessamento que é da ordem do singular, né? Da singularidade, né? De como este paciente vive esse atravessamento. Ele existe, mas como que é vivido? Né? Dentro daquela história, como é que ele acontece? Isso é fundamental. Né? Sem isso não tem como. E eu acho que o que eu sempre escuto, Isildinha, quando escuto você, é assim, esse profundo comprometimento com a ética da psicanálise, né? De realmente entender assim o compromisso radical que existe no nosso ofício. A altíssima complexidade que é o trabalho que a gente se propõe a fazer e como é preciso para fazer esse trabalho um compromisso de vida, né? É fazer disso realmente a causa de uma vida, né? Sim, sim. Então, é um prazer, uma honra imensa te Obrigada. escutar.
A gente aprende muito com você. Foi uma honra receber você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que tua agenda é muito cheia e concorrida. Não, maluquice. Minha agenda é um caso à parte. Eu acho que eu preciso de um médico para pôr limite nessa agenda. Eu já tentei, o ano passado, se eu vou trabalhar menos esse ano. E eu falei muitos não, mas Sim. não foi a verdade, não é Quando a fácil. gente se Então, falou a primeira vez, né? Você falou, eu preciso me cuidar, eu estou cuidando da minha agenda, vamos marcar mais pra frente, né? Daí porque senão, você não, retomando, eu não consegui cuidar da minha agenda, eu falei pra você que precisava. eu não consigo. Assim, semanalmente, eu sou uma pessoa que gosta de gente, gosta de conversar com as pessoas, trocar ideias, e esse tema acho que é importante, mas eu preciso assim, ser mais eficiente nesse não, porque toda semana eu recebo 4, 5, 6 convites, e acho que as pessoas imaginam que eu possa fazer só isso. E eu não sou uma pessoa internautica, então eu não sei o que acontece na internet, mas as pessoas me dizem, você está em todos os lugares. Eu falo, aí eu levo um susto, porque. Como assim? Como assim, né? Mas elas vêm, né? Que semanalmente, Sim. né? 3, E 4, tá 5. mesmo, eu posso te dizer a mesma coisa, está Entendeu? mesmo. Então eu não sei fazer esses acompanhamentos, então eu não sei. Para mim, eu tô assim. É tão louco isso, né? Como minha cabeça funciona. Porque estou aqui falando com vocês duas, parece que toda a nossa conversa vai ficar entre eu e vocês. Uhum, Né? Não vai, né? Milhares de pessoas vão ouvir, outras milhares, sei lá, mas uhum. centenas de pessoas, outras pessoas ouvirão também, né? Eu não tinha essa noção. Então, para mim era tudo muito pontual, era no lugar que eu estava falando. E não é assim que funciona, né? Hoje em dia, com a Que você tecnologia. transmite, Zildinho, né? Para além da que eu imagino que deva ser uma correria, quer dizer, eu não imagino, na verdade, a correria que deve ser, mas você transmite esse desejo, assim, né? Que é pela psicanálise, que é dá para escutar, né? Na tua fala, no modo como você fala disso, como você conta teu percurso. E é por isso que as pessoas querem tanto te escutar, querem te ter em todos os lugares, porque realmente, assim, é É muito importante que a cativante. sua voz continue alcançando milhares e milhares de pessoas, assim. Então, Esse é eu o... gosto, É. eu gosto de falar com as pessoas. Eu falo para as pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Né? Tem gente que se incomoda, né? Assim, de falar com pessoas ou falar com. Eu gosto de gente, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, mas eu acho que eu não estou sabendo administrar essa agenda. Essa agenda tem que ficar Uhum. mais enxuta de alguma Você maneira, né? sabe que o meu supervisor um dia falou assim, psicanalista precisa gostar de gente e de fofoca, porque psicanalista bom gosta de fofoca, porque tem que gostar de escutar a vida dos Causo, né? outros. O Lacan desconfiava dos analistas, ele dizia assim: esses analistas, essa gente, não sei não, né? Essa gente gosta de ouvir coisas, né? Mas é isso. Bom, foi um Obrigada mais prazer. uma vez, Lildinha. Imagina. Foi um prazer estar com vocês, foi muito agradável, uma hora que eu nem senti passar. E, como minha avó dizia, eu não vou dizer adeus para vocês, ela dizia até mais ver. Então, até mais ver para vocês, Até mais até vezes. breve, tá Até bom? breve. Até, Tá, um Lindinho. Muito abraço. Um obrigada, um abraço. abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.